rendem boas fotografias, não é, com lideranças regionais, rende um capital político que o governo Donald Trump tenta explorar enquanto lida com graves contradições internas, não é, com manifestações populares, sobretudo acerca da questão da atuação da polícia de imigração. Também é preciso sublinhar as denúncias que podem envolver, inclusive, Donald Trump com o escândalo dos arquivos Epstein. Então, já é uma estratégia muito bem firmada na cultura política norte-americana, recrudescer a sua atuação no espectro internacional a fim de distensionar ou desviar a atenção da opinião pública, sobretudo se levarmos em consideração a aproximação das eleições de meio de mandato, né? Agora em novembro, quando vão se renovar quadros do legislativo norte-americano. Essa estratégia um tanto diversionista, não é? Também cumpre essa função. Não é? Então, no plano concreto da realidade, as narrativas, os discursos, as fotografias, não é? Todo o capital político acumulado quando se declara a paz caem por terra quando percebemos que, frente às políticas de poder, a realidade, o imponderável que nela se encontra, a realidade acaba se impondo, né? E a paz, nós verificamos, não se conquista por decreto. Outro exemplo que a gente pode citar também, podemos falar sobre o que aconteceu na Venezuela, que no fato ali, porque a gente viu toda uma certa contradição também, né? Ali muitas pessoas acabaram até ficando divididas pelo que aconteceu lá na Venezuela, que concordavam sim que teria que ter uma intervenção, mas não feita pelos Estados Unidos, que poderia ter feito ali pela própria população. Foi isso que até o governo brasileiro acabou defendendo, né? Que quem pudesse fazer essa mudança, que seria a população venezuelana. Nesse caso, a gente também pode utilizar aí como uma vitrine, porque a gente nunca mais ouviu falar de Nicolás Maduro, né? Desde aquela vez que ele apareceu para poder fazer aquela sessão com o juiz, a gente nunca mais teve notícias sobre Nicolás Maduro. E a gente está vendo, né, como você citou, o caso Epstein voltando à tona cada vez mais forte. A gente pode esperar um Donald Trump aí, então, mais combativo para poder tirar essa imagem dele do caso Epstein. E se a gente também pode fazer esse comparativo, usar, na verdade, como exemplo, o que aconteceu na Venezuela como mais uma vitrine de Donald Trump? Sim. Entre aspas, sucesso da operação levada a cabo pela Delta Force, em 5 horas produziu operações, em 5 horas produziu a extração do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do território venezuelano durante o seu mandato presidencial, evidentemente eleva, em termos de credibilidade, o discurso de Donald Trump para outro patamar. Até então, a imprensa norte-americana, a opinião pública, acostumou-se a chamá-lo de taco, né? Trump always chicken out, ou seja, o discurso do Donald Trump não corresponde à atuação porque ele sempre recua. Evidentemente, o ganho em termos de capital político também é relativo, porque apesar do sucesso dessa operação em termos militares, não é? O cômputo político dela é distinto, porque não se produziu ali nenhuma mudança de regime, e vejam o quão contraditório é o discurso, porque a violência da ação em ter ignorado a soberania nacional do Estado venezuelano, não é? E as escolhas do povo venezuelano foram, no discurso oficial, compensadas pela informação de que o governo norte-americano jamais reconheceu o resultado das eleições que teriam guindado Nicolás Maduro a um novo mandato presidencial e reconheciam no lugar a vitória da oposição. No entanto, uma vez demovido do poder por meio de uma ação militar absolutamente desconforme com os preceitos do direito internacional,
o governo Donald Trump decide dialogar com a vice-presidente, mantendo-se o regime que ali estava e segue em vigor e não mudando consubstancialmente as estruturas de poder e as práticas políticas que ali tinham curso. Portanto, muito bem colocada a sua alegoria de uma vitrine, que muda bastante a imagem de Donald Trump, sobretudo no espectro internacional, mas também nos põe a relativizar uma série de situações e tensionamentos que estão em curso numa escalada crescente, tendo que recordar aqui o óbvio. O Irã, por exemplo, não é a Venezuela, não é? Isso porque volta a escalar as tensões na região com declarações norte-americanas acerca de uma possível nova intervenção militar no Oriente Médio, contradizendo o discurso eleitoral de Donald Trump, que prometia não mais enviar tropas para a região ou interferir em seus destinos. Rodrigo, eu quero fazer só mais uma pergunta pra gente, aproveitando, né, que a gente acabou falando de Donald Trump, ele acaba vivendo mais em outros países do que no próprio Estados Unidos, mas agora em março nós temos um encontro, né, que deve acontecer entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, esse encontro presencial. Vou aproveitar que eu tô aqui, vou tirar todas as minhas dúvidas com você em relação a esse encontro. O que a gente pode esperar, né? A gente viu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, comentando essa semana que o presidente Lula vai lá para trabalhar, para poder colocar fim, de fato, às taxações. A gente lembra que houve um recuo em novembro do ano